Pois é. Pessoal, bom dia. Hoje nós temos a Camila, tá? Que além de... a Camila já foi minha aluna uma vez, né, Camila? Já teve que me aguentar. Eu tive. Mas foi rapidinho, né? Eu acho que o quê? Ela fez um curso de extensão, Então, a Camila, ela vai hoje conversar um pouco conosco sobre um trabalho que ela faz, tá? E como eu havia comentado com vocês, dentro da educação, eles fazem comigo psicologia escolar e educacional, tá? Então, dentro da educação, nós temos os temas transversais, tá? Que nós, psicólogos, temos que entrar, né, de cabeça e também nesses temas transversais, como depressão, automutilação, desculpem aí, e também a questão da gravidez na adolescência, a questão do uso de droga, violência, enfim, são temas, né, que nós chamamos transversais. Eles estão e não estão dentro do currículo, ou currículo oculto também, né, Camila? Então, a Camila, ela trabalha, né, ela é formada em treinamento e gestão de recursos humanos, ela fez direito, ela tem coach, grafologia, o currículo dela é imenso, eu já mandei para vocês, e eu vou deixar a Camila falar, né, senão eu não deixo ela falar. Tá? Eu vou ter que só sair um minutinho que tocou a campainha, tem que ver o que aconteceu, tá? Pode começar aí, Camila. E, ó, participem aí com a Camila, hein, meninada? Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, que ele me chamou para compartilhar mesmo. Eu acho bacana, eu tenho participado de vários eventos online, e eu acho bacana essa troca, né, e principalmente quando tem a participação. Há muito tempo atrás a gente tinha aquelas palestras formais, que as pessoas iam todas arrumadas, engravatadas, e hoje o formato mudou um pouquinho. Eu acho que esse bate-papo a gente troca mais, então gostaria que vocês realmente participassem, se quiser ativar as câmeras, aí eu vi que várias pessoas estão com elas fechadas. Se quiser também falar, colocar ali no chat, fiquem à vontade, tá? Bem, o tema que eu trouxe para a gente trabalhar hoje, até a Edi falou, mas e um tema, né? Qual que é o nome da palestra? E eu não tinha me atentado para isso. E aí eu escolhi um tema que é quando alguém não desiste, né? Isso tem muito a ver com dois momentos da minha vida, né? Um deles é a parte mais pessoal, mais profissional de carreira. Então, como a Edi falou, compartilhou, se você for ver todos os meus históricos profissionais, se for dar uma olhadinha lá no LinkedIn, todo o meu histórico foi feito dentro da área de gestão de pessoas, né? Então, trabalhei desde recrutamento e seleção, fiz a parte de coaching, e o meu maior período profissional dentro das organizações foi com desenvolvimento humano organizacional, tá? Então, esse foi o maior período. E um dos motivos que eu escolhi esse exato tema para trabalhar e compartilhar com vocês foi exatamente antes de chegar, né, na dependência química que é o assunto em pauta hoje, principalmente o formato do profissional atual, né? Era o tempo onde a gente fazia uma formação, a gente ficava a vida inteira nela, somente ali com a graduação, e conseguia se realizar com aquilo, ficava às vezes a carreira inteira ali seguindo aquela mesma trilha, né? E para mim foi um momento muito diverso ter que sair de uma carreira que você já está consolidada em algumas empresas, já fez grandes trabalhos, e ir para uma coisa totalmente nova, né? Então, tive diversos desafios, e com toda certeza, alguns aqui que estão iniciando suas carreiras também vai acontecer isso, né? Se a gente tem um retrato que eu vou fazer a graduação e vou seguir, mas tem um momento que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e encontrar realmente esses desafios. Então, esse é o primeiro motivo que eu trouxe esse tema, tá? Se quiser também falar, Edir, fica à vontade aí, senão eu vou disparando aqui. E assim, pessoal,
O segundo motivo, né, que é esse que eu conversei com o Edir, é para compartilhar um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo atualmente. Então, hoje, eu faço um trabalho com familiares de dependentes químicos, né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente tinha tradicionalmente. O que eu vi, né? Eu venho de uma família, eu tenho um irmão que é dependente químico, né? Foi envolvido com crimes, todo o histórico que normalmente as famílias, infelizmente, vivem hoje com relação à dependência, principalmente de drogas mais pesadas, como cocaína e crack, né? Onde a recuperação é muito mais difícil do que simplesmente, talvez ali o tabaco, né? Em alguns exemplos. As pessoas acabam lidando com uma série de riscos. Então, eu tive todo esse histórico, né? Então, eu tenho 5 anos de diferença com meu irmão, então meu irmão é 5 anos mais novo que eu, e ele já estava na época de fazendo faculdade, foi quando ele começou a entrar, a dar os primeiros sinais, né? Aqueles primeiros sinais que é ir mal na escola, reclamação, responder, então teve ali os primeiros sinais, e aquela questão de amizades. Só que naquele momento, os meus pais estavam, e eu imaginava que era só os meus pais. Depois, com muito estudo, eu vi que isso é comum em todas as famílias. Nós temos uma falta de informação muito grande, mesmo nos dias de hoje, com relação a isso, informação clara, objetiva. Até mesmo se você for fazer uma pesquisa no Google, for fazer uma pesquisa em YouTube, tem especialistas que divergem, têm opiniões diferentes, que um fala que é por aqui, outro é por lá. Então, é muito difícil hoje para alguns pais, né? A tecnologia está nos ajudando com relação a isso, mas é muito difícil a gente ter um caminho. Olha, por aqui. Você vai aqui, faz assim. Então, não tem um remédio, não tem uma receita. E os pais, nesse momento, acabam não sabendo o que fazer. E foi isso que aconteceu com a minha família. Né? Então, eles não souberam como lidar com a situação. Primeiro, ficaram muito tempo, isso assim, de anos, sem querer ver aquilo. Então, aquilo já estava muito claro. E quem trouxe, na época, esse assunto fui eu. Mas eu não estava nem um pouco preparada, assim como meus pais, para lidar com essa situação. Então, eu vivi aí em torno de uns 7, 8 anos, né? E meu irmão nesse vai e volta e todo esse transtorno que acontece. Eu continuei, fiz a minha carreira, fui estudando, progredindo, casei. Mas em todo esse processo, eu como irmã, hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Eu sempre fui muito injusta com relação a isso. Então, em todo momento, para mim, era simplesmente os meus pais mandarem meu irmão embora. Eu sempre fui muito ruim. Inclusive, as primeiras complicações com relação ao meu relacionamento com os meus pais se deram através desse dilema familiar. Todo esse processo de eu talvez brigar ou falar mais alto, ser mal educada com os meus pais, se deram por conta do meu irmão, né? Eu acabei em um momento ficando. Eu lembro que teve um determinado momento que meus pais resolveram ir morar em outro local. Eles foram morar na praia, eu achava que lá não tinha. Isso também é muito comum em alguns locais, porque as pessoas acham que mudando de endereço a pessoa vai sair daquele ambiente, que vai para outra cidade, que não vai ter mais contato com aquelas amizades. E lá, com o tempo, o meu pai teve que retornar para trabalhar, porque lá não tem emprego. E minha mãe ficava lá chorando, então minha mãe me ligava, Camila, tá sumindo as coisas, teu irmão tá fazendo isso e aquilo. E meu pai, ele trabalhava para sustentar a família, só que ao mesmo tempo ele também estava do jeito dele, na forma dele, tendo aquele luto pelo que estava acontecendo. Então, nesse período, meu pai só trabalhava e ia para o bar, era o que ele fazia. Então, aí a gente viu como estava adoecendo a família, né? A minha mãe triste, entrando em depressão, o meu irmão cada vez evoluindo, progredindo na questão, né? A dependência química, ela é progressiva, então, a cada vez mais há necessidade de uma quantidade maior daquela substância. O meu pai trabalhava e ia para o bar, porque queria se esconder do problema, e eu fiz totalmente errado, eu mudei de papel, né? Cada um na sua família tem que ter o seu papel, né? O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o filho tem que ser filho. E eu, nesse momento, acabei mudando o meu papel, acabei sendo o pai dos meus pais. Então, eu ligava e orientava a minha mãe, brigava com meu pai, ia buscar meu pai. Ou seja, a família inteira adoeceu. E é o que acontece hoje com a maior parte das famílias.
né? Tem um transtorno ali, a família não sabe lidar e todo o entorno, todo o ambiente acaba ficando adoecido junto. Então, essa é a maior dificuldade. E não sabem lidar com essa situação, porque realmente, quando, não sei aqui, quem vive isso, compartilha ou conhece alguém próximo, todas as pessoas acabam ficando adoecidas. E foi nesse período. Aí, minha carreira também foi acontecendo, e mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu resolvi simplesmente estudar mais. Né? Eu acho que veio uma coisa, eu falo, tem algumas coisas que são divinas. E eu senti que isso estava me atrapalhando, porque eu nunca fiz nada, eu não conseguia nem olhar para o meu irmão, então a raiva que eu tinha era muito grande. E aí que eu comecei a estudar. Eu fui primeiro numa reunião do Narcóticos Anônimos, tá? Inclusive vocês que são estudantes, caso não tenham ido, mesmo que não tiver nenhum caso na família, eu oriento vocês a irem, sabe? É muito rico tudo que você tem lá. Porque o grupo de apoio, a forma com que eles conduzem, a forma com que eles se abrem no processo e se ajudam é muito enriquecedora. Por mais que você não tenha um caso, eu acho que para todo estudante de psicologia é uma coisa que eu indico, né? Não só psicologia, como assistente social e outras áreas. É bem enriquecedor, eu acho que vai ajudar bastante vocês em vários outros casos, não só o da dependência, tá? E aí eu fui naquela reunião. E eu fui na reunião, eu nunca tinha ido em nenhuma reunião de grupo de apoio. Então, para mim, tudo era muito novo. Eu simplesmente fui. E, gente, eu tava morrendo de vergonha, porque eu fiquei com medo, eu fiquei olhando, assim, eu lembro que eu tava no carro, e eu olhava, falava, nossa, será que alguém vai me ver aqui? O que, que as pessoas vão pensar? Ficava com todas essas coisas. Entrei na reunião, foi bem desconfortável, né, porque eu nunca tinha ido, tava com um receio, um medo. E logo naquele começo, gente, quando começou o momento de partilha, porque sempre tem uma abertura, alguns grupos têm a questão de fazerem ali um momento de partilha, de algum tema específico, e tem um momento de partilha, que é basicamente a pessoa compartilhar o que aconteceu naquela semana, como que a pessoa tá, enfim. E, gente, nesse momento, nossa, a minha chavinha virou, assim. Porque, para mim, apesar de toda a minha. De eu ter estudado, de eu ter trabalhado com vários projetos, inclusive sociais, na minha mentalidade, mesmo com, né, não sendo uma pessoa totalmente leiga, eu ainda achava que aquela questão de dependência química era pura e simplesmente falta de vergonha na cara. Eu tinha certeza absoluta, absoluta, que aquilo não existia esse negócio de doença, que a pessoa parava, porque se alguém consegue, se existe uma pessoa que conseguiu, qualquer um consegue. Na minha cabeça era assim. E veja que, assim, diferente dos meus pais, que não têm escolaridade, por exemplo, minha mãe tem a 3ª série. Eu tinha já uma escolaridade, né? Bem diferente. Mesmo assim, eu tinha aquela mentalidade de que era simplesmente querer que aquilo ia acontecer, que era uma pessoa que fazia uso de drogas, que é porque queria e não estava nem aí para a família. E naquele momento que cada um contava, gente, teve histórias assim, e cada um que contava, eu chorava, chorava, porque eu vi o quanto que eu tinha sido injusta, tanto com os meus pais quanto com o meu irmão. Porque não é só sobre o meu irmão, sobre o dependente, é o quanto eu não entendia daquele problema, porque não é a dependência, não é a droga, é toda uma questão familiar que está envolvida. E às vezes a gente olha só para um canto, só para um detalhe, e a gente esquece do todo. Tudo que está ao redor influencia diretamente. E às vezes nós não temos essa concepção ali no momento. Eu lembro que em algumas histórias teve uma que me chocou bastante, porque o rapaz, e aí que foi caindo as minhas fichas, né? Foi vindo as verdades. O rapaz falou que ele estava ali há mais ou menos alguns dias sem usar drogas, mas o que ele fazia? Ele estava totalmente mal, porque ele tinha vindo de um mês de abstinência, de sobriedade, e ele tinha recaído. Então, ele estava péssimo. E ele falou que o que ele fazia para se manter ali de pé, forte, era correr. Ele corria. Quando dava aquela fissura, aquela vontade, ele corria igual louco. E até ele não aguentar. Ele falou que ele só parava quando ele caía. As pessoas achavam que ele estava bêbado, porque ele corria, 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 com aquela questão de tentar tirar aquela vontade de não ter força para ir atrás da droga.
Então, imagine uma pessoa correr tanto e andar tanto para não ter forças para ir atrás da droga. Então, você veja o quanto que essa pessoa lutou e que não foi uma coisa fácil. Aí você via histórias, enfim, e aquilo lá para mim foi muito importante, foi um passo importante. Eu acho que hoje eu não estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo hoje, não teria os projetos que eu tenho hoje, se não fosse aquela reunião, tá? Com aquelas pessoas. E lá mesmo, quando eu compartilhei a minha história, porque lá tem reuniões que são abertas, que foi a que eu participei, né? Que qualquer um pode ir, qualquer um da comunidade, não dependentes, familiares, é aberto. E tem reuniões que somente são para os adictos. E naquele momento, eles mesmos me indicaram, falaram, olha, ideal para você dar continuidade, caso você queira ajudar seu irmão, sua família, é você buscar um grupo de apoio voltado para familiares. E veja, mesmo com quase aí 8, quase 9 anos que nós estávamos com esse problema dentro da nossa casa, nós, em momento nenhum, procuramos um grupo de apoio. Em momento nenhum, eu ou meus pais procuramos grupos, seja do próprio Narcóticos Anônimos, seja reunião para familiares. E aí que eu resolvi, e eu saí de lá, daquela determinada reunião, com um propósito. Eu falei, não, preciso entender mais. Porque eu fui para lá, apesar de eu ter ido buscar conhecimento, buscar saber, na minha cabeça, como era falta de vergonha na cara, era porque meu irmão não prestava, era porque ele queria fazer mal para a família. Na minha concepção, eu fui lá só, sabe, para tirar um peso da consciência? Quando você quer tirar um peso da consciência, eu vou lá só para dizer que eu fui, para dizer que eu fiz alguma coisa. E eu fui lá para isso. Mas com todas essas histórias mudou totalmente a minha concepção, né? Eu vi que tinham pessoas que estavam se esforçando, pessoas que realmente queriam, senão elas não iam estar ali. Pessoas que iam em grupos todos os dias, porque sem o grupo não ia conseguir sozinho. Então, essa é a importância enorme do grupo. E aí que começou a minha trajetória. Eu comecei a estudar, fui em grupos, né? Hoje eu participo, os grupos também estão online com essa pandemia, a maior parte, algumas ainda tem. Por exemplo, Narcóticos Anônimos aqui na região de Curitiba ainda tem reuniões presenciais, não todos os dias, em todos os locais, mas ainda tem reuniões presenciais, mas boa parte delas foram para o mundo virtual, né? Assim como nós estamos aqui nesse momento. E, enfim, eu fui em várias. Então, hoje eu participei, fui em congressos, né? Fui para outros estados, em alguns eventos, buscando o conhecer mais. Né? Eu vi que não era tão simples. E também que o papel da família é muito mais importante do que muitos acham, né? A gente deixa muito individual, assim. O adicto está aqui, o dependente está aqui, ele precisa querer. E realmente, ele precisa querer, precisa ter uma vontade. Mas o todo que está ao redor, tudo que acontece em volta, comportamento dos familiares, histórico, tudo isso leva e faz com que o dependente busque, né? Veja a necessidade de buscar uma ajuda. E isso muda muito. Então, enfim, fui buscar conhecimento, livros, palestras, e principalmente, acho que o que fez diferença, que fez eu começar com esse projeto, foi fazer as entrevistas com os adictos e com seus familiares. E no começo foi muito difícil, porque como a gente está no mundo onde que muitos tiveram criminalidade envolvida, agressão, problemas muito difíceis, as pessoas, quando eu ia, porque eu venho da área acadêmica também, eu estudo bastante, adoro estudar, e aí a gente tem aquele formato tradicional, né, vou fazer bonitinho, aí o que eu fazia? Eu via a pessoa, falava, olha, eu estou fazendo um estudo de dependência, ninguém queria falar comigo, ninguém queria compartilhar a história. Aí o que eu fiz? Eu não fiz uma coisa formal, né, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, estou fazendo um estudo sobre isso, mas fiz diferente. Em todos esses eventos que eu comecei aí, e aí também está um adendo, a gente tem falta de informação clara, mas tem muito evento, muitas coisas com relação à dependência química, e todas, gente, muita coisa é gratuita, muita coisa, tem excelentes profissionais, né, desde psicólogos, psiquiatras, os próprios familiares, grupos de apoio, tem muita coisa que acontece gratuita, muita coisa mesmo. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas nesses eventos, seguindo o roteiro da minha entrevista,
mas não formal. O que eu não conseguia é o nome delas, né? Um nome, sobrenome e um aval para fazer divulgação. Mas essa pesquisa eu tenho. Então, eu terminava de conversar ali, já pegava o celular, já ia colocando ali no formulário todas as informações. E com isso, eu tive um estudo de todos os casos que as pessoas conseguiram superar a dependência química, né? Nós sabemos que a dependência ela vai continuar instalada ali, ela sempre vai existir, mas que as pessoas conseguem viver em sobriedade, né? Pessoas com muitos anos vivem em sobriedade, têm suas famílias restauradas. Então, todo o meu projeto foi em cima disso, né? E nesse estudo, já entrando aí sobre o projeto, né? Hoje é 100% online tudo que eu faço. Acabei começando em fevereiro esse projeto. Para mim foi muito novo, porque uma coisa é falar fisicamente, outra coisa é ficar aqui, né, vendo a telinha de vocês, onde a gente não tem uma interação, não tem um rostinho para ver se a pessoa está prestando, se está gostando, se não está gostando. Mas eu comecei a fazer tudo digital. Então, eu comecei a fazer vídeos, né, vídeos, e não tem nada de perfeição, então eu não sei quem aqui já tem habilidade com isso. Para mim, ainda hoje é muito difícil gravar para a câmera, falar essas coisas, enfim. E eu comecei a fazer vídeos, comecei a fazer alguns eventos online. Em outubro eu vou ter outro, então de 2 em 2 meses eu faço algum evento. Faço lives com alguns profissionais, não só profissionais que atuam na área, já fiz com colegas terapeutas, psiquiatras, mas principalmente o que eu vejo que faz diferença para essas famílias que estão buscando essa, não é nenhuma solução, mas elas buscam, eu vejo que elas buscam mais do que uma solução, é alguém que escute, alguém que acolha, alguém que não julgue, porque o que mais tem é julgamento. Por mais que esteja, o problema está instalado naquela família, o vizinho julga porque acha que a mãe fez isso e não deveria fazer. O parente, o vizinho, todo mundo tem algum pitaco para dar, todo mundo. Né? O problema não é dele, e aí todo mundo acha alguma coisa, né? E não entendem do contexto. Né? Então, eu vejo que. E assim, tem aumentado. Hoje, muitas pessoas me passam mensagens diariamente, partilham. E eu gosto de trazer muitos, tanto familiares quanto dependentes, né? Que estão hoje bem. Porque uma coisa é você pegar um psiquiatra que nunca teve isso na família, que ele entende tecnicamente, entende cientificamente, consegue, né, direcionar, mas outra coisa muito diferente disso é quem passou na pele, é quem sentiu, quem teve dificuldades, quem teve tudo isso. Isso sim faz a diferença, sabe? Então, eu vejo que quando eu trago pessoas familiares ou os próprios adictos, eles se sentem mais acolhidos, né? Eles veem que realmente tem uma solução, que não é alguém que está falando que não entende de nada. Então, eu sempre gosto de trazer parceiros para fazer esses eventos, lives. E hoje, né, o que eu faço hoje? Hoje, além de todo esse conteúdo gratuito que eu tenho um programa, né, onde eu tenho alguns alunos, na verdade, alunas, que são familiares de dependentes químicos, e o que eu trabalho? Eu tenho hoje uma tríade, né? Eu falo que é o triângulo da recuperação. Então, todo o meu programa ele está baseado no eu como familiar, né? Eu como familiar, me transformar, né? Me autovalorizar, voltar a viver, porque as pessoas elas acabam perdendo a identidade com esse problema, né? Elas param de se olhar no espelho, elas param de pensar nelas e acabam fazendo o que, né, muitos chamam da codependência, né, que aí vocês devem entender muito mais do que eu com relação a isso. Mas aí eles vivem em função daquele problema, eles vivem em função daquela pessoa. Então, o que eu trago nesse programa meu é o eu como identidade, então eu trabalho forte o eu. Aí depois eu tenho um pilar de conhecimento, porque eu acredito que nada é feito, não adianta eu ser muito boa e achar que eu sei fazer tudo. Eu preciso de uma base de conhecimento, não adianta vocês saírem lá, vou fazer terapia agora. Não, vocês precisam tendo aqui um momento e tem uma formação que vocês necessitam para se formar e para executar depois na prática. Então, tem toda essa base de conhecimento. E, por último, que a gente vai começar a trabalhar em relacionamento, a comunicação e todo esse programa. Então, hoje eu tenho algumas alunas, né? Graças a Deus, assim, está sendo bem bacana. Então, a gente veio de um cenário de alunos desses familiares que as pessoas estavam assim, com questões graves, muito graves de dependência, vendendo coisas, mexendo em criminalidade.
não aceitando a doença, não aceitando se tratar, buscar ajuda, e hoje, quase que todas elas, esses familiares já aceitaram se tratar, já fazem algum tipo de acompanhamento, seja com psicólogo, internamento, alguns já estão internados, então está sendo bem positivo, assim. Mas nada disso seria possível se a gente não trabalhar a chavezinha do eu, né? Porque o eu familiar, eu preciso mudar a mim, né? Às vezes eu vejo que os pais, quando me passam mensagens, eles querem uma solução. Claro, todo mundo quer solução, porque o problema realmente é difícil, é pesado, é complicado, dói muito para um pai e para uma mãe, principalmente. Mas não adianta eu indicar, essa clínica é boa, essa comunidade terapêutica é interessante, esse psicólogo eu indico, e fazer todo esse contexto se eu não trabalhar antes o eu, né? Eu preciso fortalecer o eu dessa mãe, o eu dessa irmã, desse pai, para depois eles, a partir da transformação, da mudança de comportamento deles, eles passarem a ter possibilidade de transformar e começar a melhorar o relacionamento, o convívio, e assim influenciando os seus familiares. Então, basicamente, o trabalho é esse. E isso é o que eu faço hoje, e faço eventos, e eu vejo... E por que eu também decidi, né? Primeiro, porque eu sou uma familiar, eu sei a dificuldade dos meus pais, sei o desespero, e eu vejo que hoje os pais têm falta de informação, né? E assim, tem muita informação, mas se você pesquisar, não sei quem aí talvez já teve mais atenta à área, tem muitas coisas diferentes, assim, um fala A, outro fala B. Eu estava vendo uma entrevista, eram dois renomados profissionais aqui do país, e um falava, eu trato o problema da dependência de cocaína com maconha. E o outro, não, eu não trato nenhuma. Então, e a gente realmente não tem um caminho. Às vezes perguntar, Camila, o que é melhor? É melhor grupo de apoio? É melhor um psicólogo? É melhor internamento? Se você tem possibilidade de fazer tudo, ótimo. Inclusive, uma das coisas que eu gosto bastante de... Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa que vem do desenvolvimento e estudou sobre dependência. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é os profissionais. Não adianta a pessoa escutar eu que vou falar, vou fazer um processo de coach, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu preciso ter o colega psicólogo do lado. Eu não vou conseguir resolver tudo. Eu preciso, sim, talvez ter o psiquiatra, o papel do psiquiatra. Eu preciso ter, em alguns casos, o internamento. Eu preciso ter o grupo de apoio. Então, uma série de coisas. Por isso que a gente fala muito que é um tratamento multidisciplinar. Primeiro, porque não é só para o dependente, a família também precisa. Eu vejo trabalhos maravilhosos, maravilhosos de comunidades que eu já fui presencialmente, que eu conheci, que eu vejo o trabalho relevante daquela comunidade, daquela clínica. Só que os pais não se preparam para o retorno. Então, a pessoa se moldou a acordar no horário, a saber que ele tem que fazer as atividades, que ele tem que colaborar com o ambiente, que ele tem que estudar, que ele tem que trabalhar. Ele se adaptou, às vezes, àquilo há 9 meses. E ele realmente se transformou naquele período, né? Porque não adianta a pessoa ir lá e não fazer nada, né? Mesma coisa eu ir num grupo e ficar lá calado, só para dizer que eu fui. Eu preciso participar daquilo ativamente. Agora, ele volta para casa e a família muitas vezes não está preparada. E aquilo volta a acontecer. E não porque os pais são ruins, são culpados, sim ou não, né? Mas principalmente porque eles não têm falta de informação. Então, a mãe acaba fazendo o pratinho que mais gosta, deixa acordar bem tarde, não tem nada, é só a mãe que trabalha, é só a mãe que faz as coisas em casa, né? O pai, às vezes o filho, que é o dependente, não faz nada, só fica de braço cruzado. Então, tem coisas que eles treinam e fazem um processo terapêutico dentro das comunidades, dentro das clínicas, e em casa muda o cenário. Em casa, as pessoas são muito permissivas, em casa é tudo... Então, tem uma transformação, tanto com relação a profissionais, que precisa ser multidisciplinar, tanto quanto dentro da própria família, né? Não adianta só a mãe, só o irmão, só o dependente, é um conjunto. Assim como a família adoece como um todo, o trabalho também necessita, para todas as pessoas necessitam daquele conhecimento, dessa transformação. Então, isso que realmente
eu vejo que faz a diferença, que muitas vezes as pessoas não veem, né? Alguns culpam só os pais, outros culpam só o dependente, outros só a família. Ah, é o lugar que é muito perigoso, é a escola que estudou. Quando a gente sabe que tem uma questão que é desde da menor infância, né? Tem algumas memórias aí, uma série de questões que acontecem desde o meu histórico. Aí nós temos também aquele momento que normalmente é da adolescência, hoje mais, né? Aquele período de experimentação é na adolescência, o abuso, a maior parte é na adolescência, e a dependência está, infelizmente, cada vez aumentando mais também nesse período. E quanto mais nova é a pessoa, né? Igual eu falo, quando gera uma dependência aos 13 anos de idade, é muito diferente do que se eu tiver 25 e começar a experimentar hoje a droga, entendeu? Então, são várias coisas que estão. Então, não tem, né, um culpado, não é outro, é todo um contexto que a gente precisa trabalhar para tentar restaurar. E eu falo que não é só a recuperação do familiar, né? É recuperação da família, né? Porque é todo um contexto que precisa ser trabalhado. E aí, não sei se vocês têm perguntas, se têm dúvidas. Pessoal, podem ir perguntando. Depois eu também vou falar um pouco, né? Perguntem para Camila. Abram aí os microfones, né? Quem não quiser, vai escrevendo. Camila, O Christopher. Fale, Christopher. eu me identifiquei bastante porque eu tenho um caso na família de um primo que ele é dependente químico e realmente acontece tudo isso que você falou. Ele ficou internado há 2 meses, ele passou 3 semanas internado e aí ele tentou fugir com outro colega lá da clínica e acabou que ele se arrependeu no meio do caminho e voltou. E quando ele voltou, ele, em vez de entrar pela porta, ele pulou o muro de volta para dentro. E quando ele pulou o muro de volta para dentro, ele quebrou os 2 pés. E aí ele não pôde ficar na clínica de novo. E aí ele chegou em casa, eu tinha conversado com a minha avó, que é praticamente mãe. Acho que travou o áudio, Christopher. É. Mas isso é muito comum. E às vezes, apesar de ser contraintuitivo, o que acontece muito, principalmente ali nas primeiras internações, na primeira, na segunda, quando os pais ainda têm aquele. Porque os pais se culpam muito, né? Independente de você saber que tem várias coisas que influenciam, e por mais conhecimento que talvez esses pais tenham, por mais formação, eles se culpam porque são pais, né? Eles pensam, meu Deus, o que eu fiz? Eu deixei de fazer isso. Então, é um processo que às vezes eles não estão preparados. E muitas vezes, é claro que o dependente, como ele não está acostumado com aquilo, e o lugar vai ter uma série de regras, normalmente tem uma série de regras e coisas, um programa para você seguir, muitas vezes os próprios pais querem tirar a pessoa de lá. Sim, ele foi tirado uma vez. Ele ficou uma semana, aí ele começou a ligar. E minha avó foi lá e tirou ele. E aí nessa segunda vez aconteceu esse caso, né, de ele quebrar os 2 pés. E eu conversei com a minha avó e com o meu avô, falei para eles mudarem os hábitos. Alguns hábitos eles mudaram, mas assim, ele não faz nada o dia inteiro. Ele come a comida preferida dele todo dia. Ele recebe a comida no quarto. Então, ele é muito cômodo. Mimado, né? E não é só nesse caso, tem muito. Nossa. Foi muito engraçado. Um dia eu fui numa reunião, eu gosto muito do trabalho do Amor Exigente, sabe? Eu não sei quem conhece, que é um grupo para familiares. Assim, eu conheço vários, né? Tem o Al-Anon, o Naranon, e eu fui uma vez no grupo do Amor Exigente, e foi a primeira vez que todas as reuniões tem pessoas novas, né? Que às vezes estão ali, que estão com algum dilema, alguns continuam e vão evoluindo, e outras acabam abandonando o processo. Mas foi muito engraçado, porque o filho dela, inclusive, tinha sido preso, né? Tinha feito um furto e foi preso. E primeiro você vê como que é o olhar do pai, né? Dela, assim,
ok, ele foi preso, ele fez uma coisa errada, mas ela achando absurdo, porque era um preconceito, porque ele era um usuário, porque não sei o quê, porque o país não é justo. E eu noto isso muito comumente nos familiares, assim, porque no início a gente culpa tudo o resto. O que eu mais recebo quando os casos que as mães me mandam, e às vezes os filhos já são casados, já tem uma namorada e ele é dependente, gente, vocês não têm noção, a maior culpada de todo o processo são as esposas. Nossa Senhora! Então eu vejo que às vezes por fuga, né, natural da gente querer ver o outro olhar, a gente acha que é o amigo, que é injustiça, que o mundo é corrupto, que policial não, as leis não funcionam, que nada é justo, que é a esposa. Então a gente vê várias outras coisas, a gente não olha, às vezes a gente foge do que deveria ser o nosso foco, né? Que é a dependência química, não é a droga, é a dependência, é o problema que está instalado. Camila, tem uma pergunta ali da Daniele Antunes. Existe um apoio psicológico direcionado aos pais nesse processo de limpar o dependente? Ó, no meu programa não, mas eu indico, né? Tem várias, porque assim, eu gosto de falar da importância, não é eu que faço diferença nem o outro, né? Então eu indico sim. Hoje, inclusive, eu acho que minhas alunas quase que todas têm um terapeuta, um psicólogo que acompanha, porque esse profissional é fundamental, vocês são parte fundamental, né? É uma pecinha muito importante que ajuda, né, até para a pessoa ter mais força, para ela se entender, para ela se compreender. Então, dentro do meu programa tem uma parte do eu, mas não tem nenhum apoio, um psicólogo que faz esse processo dentro do meu programa. Mas parte dele eu oriento com relação a buscar profissionais, porque em alguns casos, inclusive, não tem como sair disso, né? Tem alguns casos que a pessoa realmente, claramente está em um processo depressivo, está deixando, inclusive, a vida dela em risco. Então, nesse caso, sempre indico, mas dentro do programa eu não tenho. Pessoal, mais alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Por gentileza, aproveitem né, a oportunidade. E assim, é um caso vivo, né? Ninguém está falando aqui de teoria, né, Camila? Né? Claro que a teoria, ela está intrínseca, né? A Camila, ela é uma pessoa muito responsável, ela já foi minha aluna, e né, ela nunca vai falar uma coisa que ela não tem conhecimento de causa, tá? E quando você percebe, né, igual eu não estou na inclusão, né, eu fui empurrada, né, a vida me empurrou para a inclusão, né, eu tenho 3 primos cegos, eu tenho um irmão deficiente físico, eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down, eu já tive 3 sobrinhos com síndrome de Down, né, 2 morreram. Então, a vida te empurra, né? Na realidade, nós procuramos o quê? No fundo, todos nós aqui, quando nós abraçamos uma causa, procuramos uma solução para a nossa própria causa, tá? Essa é a grande questão. Eu acho que alguém aí quer falar. Legal. A Daniele também mandou outra aqui. Com relação às recaídas, ela sempre ocorre ou não é uma regra, tá? Recaídas, inclusive, eu tenho um módulo falando só das recaídas, tá? O que acontece? Às vezes algumas pessoas até entendem, não vou dizer que é mal, mas há pontos de vista diferentes. A recaída, toda vez que eu vou parar, eu parei de usar drogas. Se a pessoa faz uso todo dia e ela de repente conseguiu ficar uma semana, ela está uma semana em recuperação, ela está uma semana em sobriedade. E infelizmente é comum ter recaída, porque tem uma série de questões neurais, né? A gente não está falando de algo que eu só preciso, é uma questão neural, né? A dependência ela atua no sistema de recompensa do cérebro. Então, não é uma questão tão simples de ser resolvida. Então, é comum sim ter recaídas. Mas eu, por exemplo, inclusive lá no meu Instagram, eu fiz uma entrevista, eu conversei com uma pessoa que eu conheci, é a Ana o nome dela. E ela faz um trabalho bem bacana também. Ela é dependente química e ela nunca teve uma recaída. Então, às vezes a gente fala, recaída acontece todas as vezes e tal. Não é todos os casos, mas sim é comum, porque o corpo está acostumado com aquela substância. Tem uma questão neural, então tem muitas coisas
que acontecem dentro do ser humano, fora o comportamento, né? Tem a questão neural, mas tem também o comportamento, os hábitos, os lugares, as pessoas. Às vezes as pessoas querem parar de usar droga, mas ela quer continuar fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas. Então, é preciso ter mais do que simplesmente querer, muitas vezes. Essa pessoa, ela não teve recaída. Dentro do programa, eu tenho um modo de recaída que é quando eu falo de o processo de recaída. É comum que ele aconteça. É quase, se eu fosse chutar aqui, ia falar que 99% dos casos a recaída acontece. Mas a gente precisa aprender a lidar com ela. E hoje, assim, meu foco são familiares. Então, o que eu falo para os familiares? Eu falo, olha, mãe, é possível sim que aconteça, é mais provável que aconteça. Mas o que acontece é que quando acontece, o dependente fica mal, porque talvez ele ficou um período, aguentou um período sem usar, então ele fica mal. A mãe fica pior ainda, porque ela está se segurando, porque ela está melhorando o comportamento, ela está seguindo algumas regras, melhorando como pessoa, e de repente ela já fala tudo que não deve, já faz tudo que não deve e joga tudo pro alto. É isso que acontece. E é muito comum, depois de uma recaída, se as pessoas não souberem lidar com ela, o quadro piorar muito mais. Porque aí o que acontece? Aquele dependente, ele fala, parei um mês, comecei, agora é tudo do zero. Em vez dele continuar tentando a recuperação, ele cai de cabeça na droga. E os pais a mesma coisa, eu tentei fazer isso, aquilo outro, não adiantou, agora vai ser assim de vez. E a gente tem que saber usar isso de maneira positiva. Então, eu sempre falo, parece bobagem, mas às vezes as coisas que a gente tem dentro de uma organização, de uma empresa, que a gente se prepara para reunião, que a gente tem todo um formato, nos ajuda dentro de casa. Porque se a gente teve a recaída, ok, ela já aconteceu, não adianta ficar. Aconteceu, tá lá no passado, eu não vou mudar. Então, passou outro dia que às vezes os dois não estão bem, conversa, né? O que aconteceu? Tem alguma coisa que aconteceu ali. O que teve de comportamento antes? O que teve de sentimento? Teve algum sentimento ali que desencadeou, que foi um gatilho? Teve alguém que você encontrou? Alguma coisa que aconteceu ali para que você recaísse? E aí que tá, você saber aproveitar a recaída. Eu preciso ter a recaída e ela me ajudar para eu evitar as próximas recaídas. Então, é basicamente isso que eu trabalho. Tá. Legal. Daí, se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Pessoal, aproveitem, né? Aproveitem o momento. Mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Daniele. A questão do mais um dia, né? Eles falam muito do narcótico, dos alcoólicos anônimos, que aí quando criou-se o Narcóticos Anônimos, eles também usam, né? Que é só por hoje. Muita gente fala só por hoje. E como eu trabalho com os pais, eu não tenho isso como hábito, tá? Mas eu trabalho isso dentro do programa, porque tem uma série de comportamentos que influenciam negativamente a dependência, ou que façam, que apoiam a dependência para que ela se perpetue, né? Tem uma série de questões. Então, quando eu falo isso, eu sempre falo, a gente primeiro vai faz de qualquer jeito, do jeito que dá. Talvez a primeira conversa ali, o primeiro processo, que tem várias atividadezinhas que elas fazem, né? Não vai sair legal. A primeira, porque às vezes, apesar de estarem na mesma família, as pessoas não conversam do que tem que conversar. Às vezes elas conversam de outras coisas, elas julgam, elas fazem várias coisas, mas elas não conversam. Olha, vamos conversar sobre a dependência química. Elas falam sobre a droga, mas não falam sobre a dependência. Elas falam sobre o que sumiu dentro de casa, o que a pessoa roubou. Elas não falam sobre o comportamento, sobre um tratamento, sobre uma solução. Então, um dos grandes pilares que eu tenho lá é parte de comunicação, que ajuda bastante no processo, ajuda no relacionamento, como um todo na família, né? Restaura a família. E é basicamente assim, muitas delas têm essa dificuldade da primeira conversa, né? Eu passo um formato ali ideal, só que a primeira vai sair uma porcaria. Talvez a pessoa não te escute, talvez você se estresse porque você já tá ali no limite, porque não é fácil conviver com isso. Só quem teve alguém dentro de casa que sabe o que é. É muito difícil. Você vive escondendo as coisas, você vive com medo, você vive olhando, você vive alerta 24 horas. É muito difícil. E isso que eu sou irmã. Imagine para um pai, para uma mãe, que é um sentimento totalmente diferente.
Então, com relação a isso, elas fazem, às vezes algumas já dão certo de primeira, outras não, você faz, depois elas já tem que colocar uma segunda data que elas vão ver o que deu errado e repetir, então elas têm que fazer de novo, tem que fazer de novo, porque é aquela questão, eu me planejei, eu preciso executar e depois melhorar. Então, sempre é assim. Respondeu aí, Daniele? Tá tudo certo? Pessoal, mais alguma questão? Alguém? Mais alguém quer comentar? Pessoal, então, assim, eu vou pontuar algumas questões, tá, Camila, e fazer algumas perguntas também. Então, a questão da droga, hoje, ela é um caso grave dentro das escolas, tá? Então, a minha experiência, eu, felizmente, na minha família, diretamente, eu não tenho, né? Eu estou com um caso aí que nós estamos, vigiando, de olho, né? Veio me contar que provou maconha, veio com os papos aí, nós estamos de olho, né? Sei lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, né, a escola, vocês sabem, né, que já foi feito em Curitiba vários rastreamentos da própria Polícia Federal, a Polícia Estadual, e a droga nas universidades, ela entra primeiro aqui no Bom Retiro, e depois ela passa pela Federal, e ela tem, né, os traficantes, não é esse nome, né, quem entrega a droga tem outro nome, tá? Eles têm um caminho que eles fazem um percurso. Então, a droga, hoje, ela está dentro do ensino médio, ela está dentro da universidade, ela está na porta da nossa casa, infelizmente, a questão do tráfico no mundo, né, alguns países a droga é liberada, enfim, né, tem toda essa discussão. Aí que não é o nosso foco hoje, tá? Mas dentro da psicologia escolar, nós temos que pensar, né, que projetos, tá, que nós vamos desenvolver, que parcerias que iremos fazer, trabalhar dentro do tripé da prevenção, que é a prevenção primária, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos aí a prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é quando a questão ainda não aconteceu, a terciária é quando ela já aconteceu numa menor proporção, e a terciária é quando o problema já é crônico, tá? Já é crônico. Então, hoje até as garrafinhas são controladas, eles colocam cachaça dentro da garrafinha, e droga, e uma série de questões aí. Eu acho que isso, nós temos o psicólogo escolar, ele tem um papel que vai muito além do processo de ensino-aprendizagem, mas ele precisa pensar na formação íntegra desse indivíduo, na sua totalidade, no seu bem-estar, tá? Eu trabalhei numa escola no Parolim, que os estudantes, eles não passam dos 12, 13 anos, tá? A maioria morre antes, tá? Por uma série de questões da criminalidade, tudo, né? Eu cansei de ter que ir para debaixo da mesa com os estudantes, né? Tiroteio e tudo mais. Hoje já é uma coisa mais controlada, tá? Mas quem manda lá é o traficante, né? Tem várias comunidades, né? Várias situações que quem manda é o traficante. A própria escola Vila Torres, né, a comunidade Vila Torres, a prefeitura teve que construir 2 escolas, porque as comunidades brigam ali por causa, né, de tráfico, enfim, tá? Então, o psicólogo escolar, ele tem um papel muito significativo aqui, tá? Então, por mais que existam programas, né, dentro das igrejas, pessoas fazendo trabalho voluntário, pessoas criando projetos, enfim, o papel do psicólogo, ele é importantíssimo,
principalmente para ajudar essa família, né? Por que a família, às vezes chama ele, você não quer nada com a vida e tal? Porque a família, no fundo, se sente culpada, né? Esses dias, eu levei um susto na minha família. Eu levei um susto. Eu não sei a que pé que tá. Daí, eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, meu Deus, como que eu não prestei atenção nisso? Como que eu, que sou profissional, eu já trabalhei muito tempo com dependente, né? Na época era cocaína, a moda mais forte era cocaína, tá? E eu não tive sucesso, eu não tive muito sucesso, tá? Então, nós sabemos que a estatística ainda de libertação, não sei se é esse termo correto, de cura, de libertação, de sair dessa dependência, é muito baixa, tá? De cada 100, um sai totalmente. Um. Então, é muito baixo, tá? E assim, nós temos que dar apoio. E isso que a Camila trouxe lá no início é muito forte. Porque a família mesmo, manda embora, né? Não, eu tive um grupo da educação física que eles fizeram um trabalho com as pessoas que moram na rua, né? Entrevistaram vários. E a maioria foi jogada de casa porque eram usuários de drogas. Tá? Eles entrevistaram o pessoal da 15, né? Que residem ali na 15. Que talvez já saíram, já voltam outros, né? Que eles vão para lá e para cá, né? Tá? Mas a maioria foi chutada de casa. Tá? Então, outro dia eu falei para uma amiga que ela está com problema de saúde e tal, ela se revoltou com a família, foi embora, mas ela foi porque ela quis. Eu disse, amiga, né, o melhor lugar ainda, principalmente quando nós não estamos bem, que nós estamos com problema, é a família. Tá? Então, a família, seja o pai, a avó, a tia, o irmão, né, alguém que você se identifica, um amigo, porque não precisa ser família biológica. Tá? Então, realmente, é um trabalho, né, Camila? Eu admiro muito quem trabalha com dependente, tá? Eu já trabalhei um tempo em Brusque, eu trabalhei muitos anos, só tinha eu de psicóloga e mais uma. Então, nós trabalhávamos na Secretaria da Saúde, quer dizer, o que aparecia você tinha que pegar, né? O secretário da Saúde me ligava e dizia, dona Edi, isso aí, né, nós temos que ajudar, nós temos que inteirar no programa, então, foi de uma certa forma desgastante, mas de uma outra forma foi muito bom, né? Foi muito bom mesmo, né? Foi muito bom porque te dá um pouco mais de coragem, né, em algumas coisas. Bom, eu de minha parte era isso, eu só tenho que te parabenizar por essa coragem, tá? Eu acho que nós temos que ter coragem de admitir as nossas falhas, tá? De admitir as nossas falhas. E de dizer, puxa, né? Eu tive que chegar para essa pessoa e falar assim, puxa, eu não prestei atenção no que você estava fazendo mesmo. Então, é isso, né? Eu acho assim que e o trabalho, quando você começa um trabalho que você já vivenciou aquilo, tá? Aquilo que você já, igual nós tivemos aí na semana acadêmica, né? A Josi Bis, que veio falar sobre que ela se curou do câncer, tá? É diferente de eu chegar para alguém e dizer assim, você vai, né, se curar, tá, você tá doente, eu vou lá e abraço, de alguém que já viveu isso, é muito diferente, né? Então, assim, né, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Agradecer,
né, por esse teu tempo, essa tua disponibilidade, e assim, né, eu só tenho que, eu acho que o mundo precisa de pessoas assim, né, que se dediquem, não adianta ter diploma, né, não adianta ter diploma, por isso que né, eu respeito as formações, as pessoas têm que ter formação, tem que ter formação técnica, tudo, lógico, né, mas tem que partir de dentro, não adianta, né? Senão a pessoa é um profissional aqui, ó, né? Não fala com a alma, né? Não fala de dentro para fora, tá? Não sei se mais alguém quer comentar, porque daí eu vou continuar mais um pouco a aula ainda, que eu preciso conversar com vocês. E daí, Camila, o que achou de vir aqui conosco? Achei legal. A única parte ruim é que todo mundo deixa as câmeras só com as fotinhas ali, a gente não consegue ver. Mas é Esses legal. danadinhos, esses Quero, danadinhos. eu quero agradecer bastante a oportunidade, acho que a oportunidade de falar, de ver um outro olhar, porque às vezes a gente não vê esse outro olhar. E como eu fiquei muitos anos da minha vida fazendo coisas erradas, mas sem estar presente para aquilo, né? Então, quando a gente vê um outro olhar, que não é só um, não é só o outro, não existe o ocupado, mas que todo mundo precisa se mobilizar. Se a família não se mobilizar, não dá, se só o dependente, então é um conjunto em conjunto de profissionais também. Eu apoio muito, eu tenho, inclusive, parceiro, sempre trago psicólogos também para conversar comigo nas lives, porque eu acho que não existe um conhecimento certo, uma profissão certa, existe um conjunto. Quando a gente une os conhecimentos, une as técnicas, talvez o que eu falo não sirva para nada, mas talvez o que a psicóloga ou a técnica do psiquiatra ou a comunidade serve. Então, ajudando de uma ou outra maneira, facilitando que as pessoas tenham essa informação, ajuda bastante, né? E tá aberta, assim, eu vejo que é uma área, aí falando para os psicólogos, né? É uma área que, claro, se tiver, eu sei que alguns atendem todos os casos, mas esse caso específico é bem diferente, porque é comum as pessoas quererem que o dependente se trate, mas normalmente é a família que vai buscar. Então, também saber, às vezes, assim, não digo se especializar numa área, mas ver uma área com maior necessidade. Assim, infelizmente, os casos cada vez mais têm aumentado. Você falou da questão da maconha, né, que é a porta de entrada. Eu sei que muitas pessoas usam e acham normal e tudo. E o índice de dependência da maconha é muito baixo, é 2%. Mas eu sempre gosto de falar, é 2% que é uma pessoa que você não conhece, ou é 2% que é você, que é o teu filho, né? Quanto 2%? Se for o teu filho, você se preocupa. Agora, se os 2% não, né? Então, sempre a gente tem que ter essa consciência, né? Que às vezes pode ser que o caso X ou Y não deu problema, mas há, principalmente, muitas pessoas que saem daí para ir para as outras drogas, né? Se você ir para um crack, por exemplo, para uma cocaína já é mais forte, mas o crack você vê uma questão neural diferente aí da atuação dela. Será que você precisa abrir as portas para isso? Será que você precisa fumar a maconhinha para estar ali com a galera? Será que você precisa disso? Eu acho que as pessoas são muito mais que isso. Não precisam disso para se animar, para se estarem em grupos. Camila, eles estão pedindo aí o teu Instagram, né? Estão parabenizando aí a tua fala. Você quiser colocar os teus contatos, né? Fique à vontade. Vou colocar aqui o meu Insta aqui no. Pessoal, então, assim, né? É um trabalho aí muito interessante, diferente, né? E é isso que eu falo sempre para vocês, né? Nós temos que sair da casinha acadêmica, né? Senão você só fica ali naquelas teorias. Daí, quando você cai no mundo, quando eu caí dentro da PAI, eu quase morri o primeiro dia, né? Saí da universidade, né? Toda bobinha, feliz, o diretor da PAI foi me buscar em casa para trabalhar. Quando eu cheguei lá, um aluno me jogou contra a parede. Quer dizer, eu não Foi muito bem recebida. Eu não aprendi isso na faculdade, né? Ninguém me ensinou, né? Então, a gente não pode sair de uma universidade romântico, né? Tem que ter noção da realidade aí.
E às vezes, quando a gente está nesse momento de formação, eu me lembro, sou uma pessoa super sonhadora, né? Então, tava ali, imaginava a empresa perfeita, imaginava tudo perfeito. Aí você entra dentro da empresa, não é bem assim. E É, até jogar, assim. Algumas pessoas me criticaram por sair de uma coisa onde eu estava. Tinha um histórico profissional, era bem reconhecida nas empresas que eu passei, e simplesmente mudar para uma área que eu não tenho uma formação técnica para isso, né? Eu não sou uma psicóloga, um psiquiatra, que são os dois profissionais que acabam aparecendo nessa área. É muito difícil, mas eu acho que com um trabalho, com parcerias, a gente consegue qualquer coisa, né? Quando a gente está num lugar que a gente já vê que acabou, que não está feliz, é realmente se renovar, ver o que tem a mais, né? Só fazer a formação, só fazer um atendimento básico não basta, né? A gente precisa, principalmente hoje, com as redes sociais, a gente precisa de muito mais isso, né? A gente consegue clientes por redes sociais. Vocês, apesar de estar em um momento de formação, o que vocês postam lá no Instagram faz diferença. O que vocês podem já colher coisas e já tem uma infinidade de coisas hoje, né? Então é importante vocês já mostrarem a carinha de vocês, a forma de vocês, o como vocês veem com relação a isso. pessoal, então, Camila, muito obrigada. Tá? À noite, os alunos, os acadêmicos já estão te esperando também, tá? Às 20 horas estaremos novamente juntas, tá? Muito obrigada. Estudantes, fiquem mais um pouco aí que eu preciso conversar com vocês. Tá bom, tchau, Ah, agradeço. Até tchau, mais tarde. Camila. Até a noite, tá? Até, tchau, tchau. Pessoal, então, assim, né? Em relação a esse tipo de aula, né? Vocês gostaram de hoje? Eu quero saber o feedback de vocês, tá? E a outra questão é, né? Lá no, vocês têm que entrar lá no AVA, preencher aquelas perguntas, tá? E outra coisa que eu estou observando. Ah, tem os artigos de hoje que eu não vou trabalhar, daí na próxima aula eu trabalho. Dia 8 nós não temos aula, tá? Eu não sei para que dia que ficou o nosso seminário. Só se eu olhar lá no plano de aula, nós temos um seminário, né? Que vocês vão apresentar os temas diversos aí. É dia 15, é. Então, dia 15 nós temos o seminário, dia 22, daí eu retomo os conteúdos que ficaram para trás, em virtude da semana acadêmica e da fala hoje da Camila. Eu vou trazer outros, né? Não já, mas mais para frente, para falar de outros temas transversais. Por exemplo, a gravidez na adolescência, que bate na escola também, né? E uma série de questões aí. Se vocês tiverem algum tema que vocês têm interesse, vocês me falem, tá? Em relação ao seminário, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Vocês têm que organizar os grupos, apresentar o trabalho, tudo certinho, tá? Ok? Outra coisa, eu coloquei lá 0 ponto, de 0 a 1 ponto de nota de participação. Então, quem não está vindo nas lives, não está participando da aula, eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Entra na live, sai, não dá satisfação, Quer dizer, com palestrante aqui fica bem chato, bem desagradável, tá? Sim, professora, muito bom ouvir alguém, isso, né? Eu acho muito forte isso, né, que a Camila traz, dessa questão da culpa, né? O que eu fiz? Só critiquei, né? Até o resgate aí, né, que ela está fazendo, tá? Pessoal, mais alguma questão? Então, vamos, né, fazer jus à nossa profissão, levar o curso a sério. Ok? Tá bom, meninada? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Tá, eu vou encerrar aqui a gravação.